A Fórmula 1 pode voltar para a Globo em 2025. E o Campeonato Brasileiro tem mais rodadas desmembradas na tabela, com as transmissões da TV Globo, do Sport TV e do Premiere. Tudo isso você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Alan Simon. Aqui você sabe onde o seu time joga e fica por dentro de tudo do mundo dos direitos de transmissão e da mídia esportiva. E a grande notícia que saiu nessa sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024, é a possibilidade de a Fórmula 1 voltar à Globo em 2025. Primeiro, o Flávio Rico, em sua coluna no R7, disse que a Band pode deixar a categoria, apesar de ter contrato até o fim de 2025, que há algumas questões envolvendo a Liberty Media e a Band viveriam uma crise nos bastidores, mas o Flávio Rico cita principalmente um desinteresse, porque a Fórmula 1 seria dominada por uma, duas ou três marcas diferentes apenas, e não tem também a presença de pilotos brasileiros lutando pelo título. Logo em seguida, na tarde dessa sexta-feira, o Gabriel Wacker trouxe na Folha de São Paulo uma informação importante. A Globo está em conversas com a Liberty Media para assumir as transmissões da Fórmula 1 já a partir de 2025. E aí ficou aquela questão: como assim? A Band tem contrato? A Band vai sair? A Band está fazendo um bom trabalho desde 2021, quando assumiu a Fórmula 1 no Brasil? Então a gente vai a campo para tentar entender o que está acontecendo. De fato, pelo que eu pude apurar, há uma crise entre a Band e a Liberty Media, que estaria relacionada aos repasses que a Band tem que fazer. O contrato atualmente seria de mais ou menos 25 milhões de dólares por temporada, como um valor mínimo, né? Se a Band arrecadar mais que isso com a venda de publicidade, com cotas, aí evidentemente fica 50% a 50%. Mas não tem sido esse o caso e a Band vive de uma situação financeira bastante complicada, principalmente desde a história do Faustão. A Band, você sabe, gastou muito dinheiro com o Faustão e acabou não conseguindo transformar o programa dele em um sucesso de audiência. Era um programa diário, não deu certo, acabou com um pouco mais de um ano no ar, entre 2022 e 2023. Com isso, é possível sim que a Band saia da Fórmula 1 no fim do ano. A emissora está falando que tem contrato até o fim do ano que vem e que isso deve ser respeitado. Mas pelo que eu conversei com fontes nos bastidores, a história pode não ser bem assim. Esse contrato existe, um contrato de 3 anos, a gente noticiou ainda em 2022, se eu não me engano, que a Band negociava 3 anos com a Liberty Media. Mas, segundo essas mesmas fontes com quem eu conversei, que estão por dentro das negociações, seria um contrato chamado 2+1, que é aquele contrato de 2 anos, 2023 e 2024, e mais um ano, que bastaria as duas partes quererem renovar e era automaticamente renovado. Então esse seria o acordo, mas se a Liberty Media não quiser e se a Band não quiser, não precisa nem ter um acordo para ambas não quererem, basta um dos lados não querer e por isso seria possível a Globo entrar já a partir do ano que vem, em 2025. Inclusive, algumas pessoas com quem eu conversei disseram que era até possível a Globo entrar já em 2024, mas isso não deve acontecer, porque seria mais traumático, inclusive para a imagem da Fórmula 1. Então vamos aguardar quais serão os próximos passos, mas a Globo pode sim voltar a partir de 2025, não está certo ainda, é o mais provável, mas não é a única possibilidade, né? O Flávio Gomes disse em seu canal, na noite de sexta-feira, que o SBT já teria sido procurado também para ver se tem algum interesse, mas por enquanto não há informações adicionais com relação a isso. Bom, as transmissões da Fórmula 1, se elas voltarem para a Globo, segundo a informação apurada pelo Gabriel Wacker, e eu pude confirmar isso, seriam principalmente do Sport TV na TV por assinatura, o que faria o Brasil cair naquela tendência global de que a Fórmula 1 não tem mais espaço na TV aberta. Pouquíssimos países ainda têm a Fórmula 1 100% do tempo em TV aberta, embora no Brasil, como eu vou explicar ainda nesse vídeo, teria sim uma possibilidade de algumas corridas serem transmitidas na TV Globo, mas o principal seria a temporada 100% no Sport TV, na TV por assinatura e também dentro do Globoplay, com o Globoplay mais canais ao vivo para quem é assinante desse pacote e tem acesso ao Sport TV. Então, nesse momento, o que está sendo conversado é isso, é o mais provável dentro do que a gente tem. E até fico pensando nisso, né? 100% mesmo da temporada como a Band faz em TV aberta, não cabe em nenhuma das outras emissoras. A Record, alguns poderiam até falar que a Record News poderia transmitir, mas enfim, é uma audiência muito menor, porque a Record no ano que vem, na parte da tarde, muitas vezes ela poderá ter conflitos com o Brasileirão, que ela está comprando agora da Liga Forte União.
Quanto ao SBT, eu tenho certeza que a Fórmula 1, em alguns momentos, derrubaria a audiência que o Celso Portiolli dá, né? Por volta ali, umas corridas que começam 11 da manhã, poderiam prejudicar bastante a audiência do Domingo Legal, algumas no período da tarde também. Essa disputa com a Record é muito importante para o SBT e a Fórmula 1 poderia mais atrapalhar que ajudar, embora a gente saiba que pode ter algum sucesso comercial envolvido aí também. O problema da Band é que a audiência é muito baixa e, em comparação com a Globo, obviamente, são 2,5 pontos por corrida. Não se repetiu o sucesso de 2021, claro que não se repetiria. A Fórmula 1 não tem todos os anos tão emocionantes como foi 2021, mas isso também é claro que vai se notabilizar pela questão dos anunciantes. Se não dá mais 4 pontos, até 5, 6 por corrida, eles também não vão pagar o que eles pagavam lá em 2021. Tudo isso joga essa história mais para baixo possível. O pacote que a Globo negocia com a Liberty Media nesse momento incluiria todas as categorias, né? Inclusive as categorias menores. Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy e outros torneios aí, outras disputas de automobilismo que fizeram da Band um grande canal de automobilismo na rede, na TV paga, né? Com o Band Esportes e muitas vezes também na TV aberta. A Band hoje passa Stock Car, passa muita coisa, Fórmula E. Então não se sabe se a Globo levaria tudo isso, mas esse pacote que está atrelado à Fórmula 1, que tem Fórmula 2, Fórmula 3 e tudo mais, iria sim para os canais da Globo. E hoje a situação é bem diferente, né? O Sport TV tem mais espaço, porque ele tem menos eventos na grade, cada vez menos, né? A Globo cada vez mais perde eventos no Sport TV, então daria para fazer as transmissões na TV paga com tranquilidade na Fórmula 2 e também na Fórmula 3, que essa é uma grande preocupação do fã de automobilismo. Um quarto ponto que eu também pude conversar nos bastidores é que há uma grande possibilidade de um acordo entre Globoplay e F1 TV, o F1 TV Pro, que era o grande motivo do rompimento da Globo com a Liberty, né? Porque a Globo queria exclusividade para ela, a Liberty queria fazer o F1 TV entrar no Brasil, e aí no fim das contas eles romperam, venderam para a Band a Fórmula 1 e aproveitaram para colocar o streaming. Nesse novo cenário, a Globo não teria qualquer problema com a existência do F1 TV e, inclusive, colocaria ele dentro do Globoplay. A dúvida é se ele caberia como um canal dentro do Globoplay para você assinar e assistir ali dentro mesmo, como funciona hoje, por exemplo, a Flá TV. Quem é torcedor do Flamengo sabe do que eu tô falando. Você pode assinar a Flá TV e assistir dentro do Globoplay como se fosse mais um dos canais, Sport TV, GNT, Globo News, etc. Ou se seria um combo como é o Disney Plus, que você pode assinar junto com o Globoplay também. Poderia ter, de repente, um plano Globoplay mais F1 TV, e assim você teria os dois. Você teria acesso a um combo com os dois serviços de streaming. Então, não há qualquer problema entre a existência da Globo na Fórmula 1 e a existência da F1 TV. Dessa vez, a Globo sabe que não dá para lutar contra o streaming oficial da categoria. Por fim, a TV Globo sim exibiria algumas corridas de Fórmula 1. O Wacker, no texto dele, citou os GPs do Brasil e de Mônaco, que são os principais, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que com o tempo, a Globo poderia colocar mais corridas, especialmente as que acontecem nas manhãs, porque a audiência do Esporte Espetacular não é muito satisfatória, é um programa muito dependente de eventos ao vivo, é um programa que dá 6 pontos, que vira e mexe sofre com o Celso Portiolli no SBT, e que aí com a Fórmula 1 poderia, por que não, dar 8 pontos, 9, quando a corrida estiver muito boa, se pegar um ano como foi 2021, se der a sorte disso acontecer. Lembrando que vamos ter Lewis Hamilton na Ferrari no ano que vem, que deve atrair muita atenção também. Qual vai ser o futuro da Red Bull, o que vai acontecer, para onde vai Adrian Newey, será que ele vai para Aston Martin, o que vai acontecer? Então é uma temporada que pode sim trazer muita curiosidade, pode trazer boa audiência. Então eu, por enquanto, prefiro nem comentar muito que a Globo só vai mostrar 2 corridas no ano. Eu acho que há um número que pode aumentar, e se tiver presença de piloto brasileiro, então, meu amigo, se entrar Bortoleto na Fórmula 1, aí eu acho que a gente vai apagar tudo que a gente está falando aqui, porque a Globo, no fim das contas, o que ela quer é piloto brasileiro. Se estiver disputando vitória, se um dia chegar a esse nível, melhor ainda. Até por isso, quando o Flávio Rico escreveu, né, sobre as emissoras hoje estarem indispostas com essa história de ter 1, 2 ou 3 marcas dominando a Fórmula 1, eu até falei, é uma conversa fiada das emissoras, porque a Fórmula 1 sempre foi dominada por 1, 2, no máximo 3 marcas. É a história desde 1950 e nunca vai mudar. O que acontece é que o brasileiro gosta de ganhar, mas se você pegar, por exemplo, a temporada de 1988, o primeiro título mundial do Senna, no ano em que o Brasil tinha o atual campeão do mundo também, Nelson Piquet, em 87 campeão com a Williams, o Piquet na época já correndo pela Lotus, o Senna no primeiro ano de McLaren em uma equipe que foi completamente dominante, ganhando 15 das 16 corridas naquele ano,
é que tinha uma disputa entre Senna e Prost, mas marca por marca só deu McLaren. A Ferrari ganhou uma das 16 corridas apenas, furou a história de a McLaren dominar completamente aquele ano, e muito também porque o Senna acabou se envolvendo numa batida no GP da Itália em Monza com um retardatário, né? Era para ter ganhado todas as corridas, era para ter sido o carro mais dominante de todos os tempos, aquela McLaren de 1988. Aí ninguém reclama, porque tinha um brasileiro ganhando. É claro que a gente reclama quando tem o Max Verstappen dominando como foi no ano passado, mas se tivesse um brasileiro sentado no Red Bull, no RB19, aí ninguém ia achar ruim, né? Porque brasileiro ganhando, a gente atura se for o mesmo piloto. E a CBF divulgou a nova tabela do Campeonato Brasileiro para as rodadas 26 a 29, que pega já o fim de semana das eleições municipais aqui no Brasil, hein? Fim de semana de 5 e 6 de outubro. Confirmando, não vai haver transmissão e muito menos a realização de jogos da Série A no domingo eleitoral. Então agora a gente vai ver quais foram as escolhas da TV Globo, do Sport TV e do Premier. Na 26ª rodada, no dia 14 de setembro, sábado, às 4 da tarde, tem Atlético Goianiense e Vitória no Premier. Às 6h30, Atlético Paranaense e Fortaleza, na Cazé TV e Rede Furacão. Às 9 da noite, Botafogo e Corinthians, no Sport TV e Premier. No domingo, dia 15 de setembro, às 4 da tarde, 3 jogos na TV Globo com divisão de praças. Palmeiras e Criciúma, Red Bull Bragantino e Grêmio, que deve ser o jogo regionalizado na RBS TV, e Juventude e Fluminense, todos eles com transmissão para todo o Brasil no Premier. Às 6h30 da tarde, os jogos exclusivos do Premier, Cruzeiro e São Paulo, Bahia e Atlético Mineiro e o clássico Flamengo e Vasco. Na segunda-feira, 16 de setembro, às 8 da noite, sempre pelo horário de Brasília, Internacional e Cuiabá no Sport TV e também no Premier. Na 27ª rodada, dia 21 de setembro, sábado, às 4 da tarde, Vitória e Juventude no Premier, Corinthians e Atlético Goianiense também exclusivo no Premier. Às 6h30 da tarde, clássico exclusivo, Fluminense e Botafogo no Premier. Às 9 da noite, Fortaleza e Bahia, no Sport TV e Premier para todo o Brasil, hein? No domingo, 22 de setembro, às 4 da tarde, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino é um dos jogos da TV Globo, no caso um jogo regionalizado, e Vasco e Palmeiras para a maior parte da rede. O Premier mostra os 2 jogos para todo o Brasil. Às 6h30 da tarde, 4 jogos, São Paulo e Internacional, Cuiabá e Cruzeiro e Criciúma e Atlético Paranaense são exclusivos do Premier. Grêmio e Flamengo tem Sport TV também. Na 28ª rodada, sábado, 28 de setembro, às 6h30 da tarde, tem Palmeiras e Atlético Mineiro exclusivo no Premier. Às 9 da noite, Botafogo e Grêmio no Sport TV na faixa 4K e também Premier. No domingo, 29 de setembro, 11 da manhã, Internacional e Vitória exclusivo no Premier. Às 4 da tarde, 3 jogos na TV Globo, o clássico São Paulo e Corinthians, o regionalizado Fortaleza e Cuiabá e tem Atlético Goianiense e Fluminense. O Premier mostra todos para todo o Brasil. Às 6h30 da tarde, Cruzeiro e Vasco da Gama, Bahia e Criciúma e Juventude e Red Bull Bragantino são exclusivos do Premier. E às 8 da noite, Flamengo e Atlético Paranaense passa no Sport TV. A 29ª rodada é a rodada do fim de semana das eleições e está espalhada entre quinta e sábado. 3 de outubro, quinta-feira, 7 da noite, Criciúma e Atlético Goianiense no Premier. Às 9h30 da noite, no Sport TV e Premier, tem Fluminense e Cruzeiro. Na sexta, 4 de outubro, 9h30 da noite também, exclusivo no Premier, tem Grêmio e Fortaleza. No sábado, a Globo escolheu 3 jogos para as 4h30 da tarde na TV aberta, com divisão de praças. Atlético Mineiro e Vitória, Red Bull Bragantino e Palmeiras, Atlético Paranaense e Botafogo. Atlético Mineiro e Vitória e Red Bull Bragantino e Palmeiras passam no Premier para todo o Brasil. Já Atlético Paranaense e Botafogo vão ser na Cazé TV e na Rede Furacão. Ainda no sábado, 5 de outubro, 7 da noite, no Premier, Bahia e Flamengo, Corinthians e Internacional, Cuiabá e São Paulo. A rodada termina no próprio sábado, 5 de outubro, véspera da eleição municipal, 9 da noite, com Vasco e Juventude no Sport TV e Premier. Outras informações sobre tabelas, obviamente, você sempre encontra aqui no canal Alan Simon, porque você sabe, a informação da mídia esportiva e onde o seu time joga está sempre aqui. Eu te espero no próximo vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, não esquece de hypar o nosso vídeo também para ajudar mais pessoas a chegarem a ele. Vou te esperar no próximo, esse é o canal Alan Simon, a casa da mídia esportiva. Valeu!